Eu quero convidar ao palco, junto com o pessoal que também vai fazer a mediação e participar do painel, o nosso convidado da palestra, Rodrigo Arnaud, e a mediação vai ser feita por Adriano Oliveira, da UFRB, Mauro Castro, da Era Transmídia, e Maurício Cunha, da Tribo 3D. Pode chegar para cá, galera. Bate palma, né, gente, para receber bem. Tem microfone para todo mundo aí? Vou pegar aqui o microfone de vocês. Gente, já que a gente é todo mundo hackeado, eu vou estar usando meu celular para fazer anotações. Não é que eu estou tweetando aqui na hora errada, não, tá? Só para não ficar feio. O Rodrigo está terminando alguns detalhes ali da apresentação. Esse é Rodrigo Arnaud, do Esconderijo Criativo, que vai ser o nosso palestrante. A palestra Biohacking XR na Era Transmediática. Bom papo para a gente. Muito obrigado ao convite da organização, do Screen Festival, da curadoria. É um prazer compartilhar com vocês esse conhecimento e um pouco da nossa experiência nessas novas tecnologias. Repetindo, né, meu nome é o Rodrigo Arnaud. Nós vamos seguir uma dinâmica, primeiro uma apresentação sobre a realidade virtual, finalizando com um implante de chip que nós desenvolvemos e fizemos numa ação com membros da Era Transmídia. E aí, na sequência, juntando com o painel, a gente também vai ter as apresentações sobre realidade aumentada, com o Mauro, e com o Maurício, sobre imagens 360, né, fotos e vídeos. Vamos lá? Deixa eu testar daqui o mouse se está ok. Tá. Eu acho que eu vou fazer a apresentação sentado, né? E quando eu for tocar os vídeos para fazer os comentários, aí eu levanto para poder utilizar com o mouse aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui também dá. Boa. A ideia do convite para a gente falar de realidade virtual, né? Quando a Milene nos convidou, a gente iria focar no tema sobre imersão, né? E eu, particularmente, estou tendo uma experiência do uso aplicado da realidade virtual na área de saúde, né? Num caso bem específico, dentro de um laboratório para coleta de sangue ou vacinação. Antes de eu mostrar o case, né, e a ideia, eu gostaria de verificar com vocês qual é o conhecimento, a experiência de vocês com essas tecnologias, né? Então, quem já experimentou óculos aqui de realidade virtual, né? Por favor, levanta a mão para a gente ter uma ideia, né? Pode abaixar. Quem nunca utilizou um óculos de realidade virtual? Temos aqui uns 10%, 15%, ok. As diferenças entre realidade virtual, aumentada e a realidade mista, que é um termo novo, né? A gente está exemplificando aqui. Então, do lado direito, que a gente tem aqui um óculos de realidade virtual todo verde, o verde simboliza as imagens sendo projetadas, ocupando toda a sua visão, né? Então, pode ser com uma animação desenvolvida com software de 3D, ou com câmeras especiais que fazem a captação em 360. Já a realidade aumentada é quando você tem, né, essa parte do óculos que está representando o branco, né, o branco e preto, seria a imagem real que o óculos está enxergando do ambiente, e o que está em verde são as projeções de computação gráfica, elementos, objetos 2D ou 3D também. A realidade mista ou mixada já é a mistura das duas tecnologias. Você tem um óculos de realidade virtual com a realidade aumentada e você está geoespacialmente localizado no ambiente onde eu consigo andar com o óculos
e interagir com os objetos virtuais. Então, uma das aplicações é para treinamentos, cirurgias. A gente pode observar na terceira imagem que o golfinho ele está na frente do sofá e atrás da personagem, né? A personagem e o sofá são reais no ambiente da câmera, né? da lente. Já o golfinho ele é virtual. Então, por computação gráfica, né, foi recortada o personagem da mulher e colocado o objeto atrás dela, né? Isso por causa da tecnologia de realidade mista que é possível, né? Na realidade aumentada, apenas você tem os objetos sobrepostos à imagem, né? Tudo bem? Alguma dúvida, questão? Então vamos lá. Qual o problema que a gente identificou primeiro, né, na questão da vacina? Os laboratórios, né, eles têm alguns procedimentos e as crianças, normalmente, com a injeção, elas acabam sofrendo da aiquimofobia, né, que é o medo da agulha, né? Isso também acontece com jovens e com adultos até, né? Mas o problema é que a criança às vezes não tem a percepção da importância de tomar aquela vacina, por exemplo, ou coletar um exame, né? Ok. Então, a aiquimofobia, que é esse problema que as crianças e os jovens, adultos, né, as pessoas têm em relação à aversão à agulha, nós identificamos como uma oportunidade para aplicar a tecnologia da realidade virtual, né? Então, o desafio foi no grupo DASA, né? Começamos na cidade de São Paulo e expandiu isso para mais de 20 cidades hoje, né? A princípio, nós fizemos com câmeras 360, né? A produção dos vídeos com os personagens dentro dos laboratórios, né? E o grupo DASA, com a rede de laboratórios, Delboni e as outras unidades, eles têm um contrato de licenciamento com a Warner, né, para os personagens. E aí, aqui tem uma apresentação do vídeo. Tem áudio, por favor? Obrigado. Olá, tudo bem? Não esqueça de pedir para a moça o seu certificado da coragem. E demais, Scooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Doo. Então, na DASA, a gente está em 26 unidades com essa solução. E também em outros laboratórios, a gente tem em torno de 70 clínicas de vacina e laboratórios de outras marcas, né? Pelo Brasil. Quase um total de 100 unidades, né? Além da possibilidade do uso na vacina, agora eu vou apresentar outras áreas, né, que a gente pode ter a realidade virtual para interagir com o nosso corpo, né, para cuidar da nossa saúde ou como uma forma de entretenimento, né, no ambiente de saúde, né. Então, por exemplo, né, terapia de exposição. Esse site, né, Polaris Tratamento Virtual, já faz um tratamento para pessoas que têm fobia, por exemplo, tem medo de andar de avião, de aeroporto, etc., né? Aracnofobia, né? Já tem aplicativos específicos com conteúdos de vídeo que vão fazendo com a realidade virtual a pessoa não ter medo de aranha, né?
né? Um aplicativo específico também sobre tratamento de fobia, um aplicativo espanhol. Essa máquina que ela tem, né, do lado esquerdo tem um menu onde você escolhe o tipo de fobia que você quer fazer o tratamento, né? Então, avião, fogo, aranha, e chama Space Walker, né? É uma outra solução. Mas, no geral, dentro de hospitais, pessoas que estão internadas, você pode utilizar a realidade virtual como um entretenimento para humanizar ali o processo do atendimento, do tratamento que está sendo feito. No caso da hemodiálise, por exemplo, né, as pessoas podem, hoje é muito comum música nesses ambientes. Além da música, você poderia levar ela para uma imersão, né, para um conteúdo maior, né, de audiovisual, seja animação ou captação com câmeras, live action, né? Transtorno de estresse pós-traumático, né? Então você vai simulando em realidade virtual aquele trauma que a pessoa viveu e vai amenizando ali a sensação, auxiliando nas terapias cognitivas, né? Para o alívio da dor, né, a gente já mostrou em relação ao medo da dor, né? Mas aqui realmente para quem alguns casos específicos como amputação de membros, né? Para queimaduras, né? Antes da amputação de membro, fala das queimaduras, né? Então tem esse aplicativo que foi desenvolvido pela Universidade de Washington, que é Snowword. Então, durante a troca de curativos, utiliza-se a realidade virtual para aliviar a dor, né? Um pouco aquele conceito da dor ser psicológica, né? Quando você vê o procedimento. Aqui é no caso dos membros amputados, né? Quem sofre um trauma desse, tem esse tipo de problema, você mesmo não tem o membro, você sente dor, né, na ponta dos dedos que você não tem, né, além de coceira. E aí a Samsung criou uma solução que é o Phantom Limb Therapy, que alivia essa dor com o uso da realidade virtual, né, projetando, né, aqui a gente tem uma técnica que é mais antiga, que é uma técnica com espelhos para o paciente, e aí com a realidade virtual faz a simulação como se o seu membro voltasse a existir para o teu cérebro, para você deixar de sentir a dor, né? Em Austin tem uma associação que cuida de jovens autistas, né, que tem autismo, jovens adultos, e aí pela hiperatividade, a hiperatividade e o comportamento que eles têm, a realidade virtual traz uma forma de deixar mais eficiente aquele tratamento, aquele período que o autista tem uma hiperatividade. Então eles usam a realidade virtual para fazerem sessões onde o grupo acaba tendo uma terapia coletiva, com todo mundo utilizando óculos, e acalma, né, os jovens naquele ambiente. Isso foi um case na Universidade do Texas. Chama The National Autistic Society, né? Na neuropsicologia também tem aplicações, também para tratamentos, terapias cognitivas, né? No geral, para idosos, você também pode utilizar a realidade virtual para levar idosos a lugares que eles não poderiam ir em relação à mobilidade, né? Você pode tratar desde a solidão, né, até o entretenimento para eles, né? Então, alguns cases de aplicativos, né, que são gratuitos, né? Relax VR, o Circo de Soleil aqui, Zarkana, né? E uma
um vídeo imersivo dentro de uma floresta, por exemplo, que um idoso numa casa de repouso ele poderia estar participando, né? Essa é uma forma muito simples da realidade virtual, é uma aplicação de entretenimento, né? Não tem um tratamento, né? Pessoas com deficiência, a mesma coisa. Aqui é um aplicativo chamado AI, que ajuda crianças com deficientes a tocar piano utilizando a tecnologia de rastreamento ocular do fone de ouvido, né? Com movimento da cabeça, né? Bem interessante. Na quimioterapia, assim como na hemodiálise, na quimioterapia você pode ter também complementando o tratamento para trazer um conforto. Na tomografia, né? Dentistas, simulação e treinamento médicos em outras áreas, né? Enfim, jogos. Basicamente essa é a ideia. E eu trouxe agora um vídeo para complementar a realidade virtual, que vai falar exatamente do chip, né? A gente participa desse grupo do Era Transmídia e no Festival PEF, que foi um evento que ocorreu em São Paulo, ocorre anualmente, né? Mas esse ocorreu em 2017, em maio. A gente criou um espaço lá para implantar chips nas pessoas, né? O chip basicamente é um NFC, né? Eu tenho ele implantado aqui na minha mão, né? Em torno de 20 pessoas nós fizemos esse implante no evento, como adicionar ao nosso corpo uma função digital, né? Então o chip basicamente tem duas funções, né? Aquele gráfico de baixo, né? Do lado esquerdo é uma função de acessar conteúdos online, né? Você pode ter links, acessar vídeos, fotos, imagens. Ele guarda, armazena um pouco de informação, em torno de 1000 caracteres, né? Você pode ter as suas informações pessoais, onde você mora, remédios que você toma, né? Pessoas que tiverem, por exemplo, Alzheimer, podem utilizar esse chip para colocar os CIDs de doenças que elas têm. Então. E do lado direito é uma função de segurança. Você consegue abrir portas de casa, ligar o carro, né? Operar algum equipamento, né? Com o chip, basicamente, você encostando ele num celular que tem NFC, né? Hoje, os smartphones Android, a maioria deles possuem um sensor NFC, que é o mesmo utilizado para os pagamentos, né? A Apple tem também o NFC, mas ainda existe algumas particularidades da Apple que não é tão aberto, né? O protocolo NFC da Apple. Quando a gente fez essa ação, a gente colocou no Facebook e pessoas se demonstraram super interessadas e a gente colocou essas mensagens só para vocês também entenderem a curiosidade, para que o chip, né? Por que eu vou colocar um troço desse no meu corpo, né? Eu também não sei, eu não tenho essa resposta, né? A Renata tem chip, está aqui na plateia também, né? É aqui de Salvador, é uma das pessoas que teve o implante lá com a gente. Muitos são por curiosidade, né? E alguns querem realmente ter uma função ali no seu corpo, né? No meu caso, eu guardo para troca de cartão de visita. Então, eu encosto minha mão no celular de alguém e aí você transfere os seus contatos, né? Esse aqui é o videozinho e aí encerra a minha fala. Darth Vader porque eu sou uma fã da saga e eu
sou a única fã agora que realmente a força está comigo. Primeiro, para trabalhar como arte, performance, seria uma integração entre o homem, a tecnologia e a arte. Segundo, porque através do chip você compartilha as informações de uma forma mais rápida, mais ágil, simplesmente encostando a mão no smartphone, no telefone celular das pessoas. A minha expectativa com isso é muito pouco funcional. Não quero criar chaves funcionais, eu não sei o quê. Eu queria encontrar uma forma de trabalhar um pouco a criatividade com o recurso do chip. Outra coisa também que você pode fazer é começar, de acordo com a tecnologia NFC também, a comandar coisas em casa. Do tipo, passar a mão numa tag que você tem em casa e acender uma luz ou abrir uma porta. Eu, por exemplo, queria colocar um crachá da empresa, daquela roleta que você passa na mão. Assim eu nunca mais vou precisar daquele cartãozinho. E agora a gente tem um dispositivo que transmite informação que está dentro da pele, dentro do corpo humano. Isso é uma nova etapa do comportamento humano. Agora, esse passo é o marco para poder entender essa interação da tecnologia com o ser humano. Eu decidi colocar o chip porque é uma maneira de realmente ter uma noção de como essa tecnologia funciona, de como é possível criar conteúdo para ela, que tipo de conteúdo vai ser mais adequado, vai funcionar de uma maneira otimizada. Foi basicamente esse o motivo para eu decidir fazer o chip. E eu acho que isso aqui é o começo, tem muita coisa a ser feita com isso. Achar criança, monitorar idosos, doentes, pessoas que têm não só Alzheimer, mas esclerose múltipla, né? Então você tem muitas funções para serem feitas aqui. A gente acredita que essa tecnologia vai revolucionar o futuro não só do acesso, mas também de informações que você possa carregar consigo mesmo. Então, uma possibilidade de opções vão ser criadas, já existem também, e é o que a gente espera hoje, trazer essa discussão, fazer esses implantes e transformar e trazer o futuro que já está presente. Enfim, é isso aí que eu gostaria de apresentar para vocês, as perguntas e dúvidas do chip. A gente vai ter um painel daqui a pouco para falar. Mas quem quiser implantar um chip desse, vocês viram o tamanho da injeção, quase 8 milímetros, né? A agulha. A gente vai usar o óculos de realidade virtual e vocês não vão sentir dor, tá bom? A gente faz isso, né? Obrigado, gente. Vou passar a palavra para Mauro Castro aqui rapidamente. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Digo a vocês que é um desafio falar de biohacking, um tema tão amplo. Obrigado, professora Milene, pelo convite e pela composição de uma mesa tão interessante, composta por profissionais de mercados, acadêmicos, pessoas que estão atuando nessa área de novas tecnologias. Tá? Eu gostaria de aguardar um minutinho enquanto a apresentação vai ficar pronta, mas, de uma forma geral, eu queria definir o que seria, não é definir, eu queria deixar amplo aqui um conceito de biohacking. Tá? Eu entendo que todo tipo de acesso a informações biológicas, todo tipo a ter acesso a essas informações biológicas através de tecnologia definem o conceito de biohacking. O Rodrigo apresentou algumas situações de realidade virtual, eu vou apresentar para vocês algumas situações de realidade aumentada, vamos falar em realidade mista, mas eu penso que a partir do momento em que o seu corpo ele está tendo algum tipo de reação devido a um elemento externo, um óculos, uma tecnologia como um chip, você está biohackeando o seu corpo, está gerando uma nova sensação, um novo estímulo, e isso é biohacking. Tá? Mas eu acho que biohacking é um termo muito amplo e eu não quero nem me atrever aqui a tentar definir o que é biohacking. Eu quero apenas falar sobre biohacking na era transmediática. Tá? Esse momento ímpar que nós estamos vivendo. Talvez muitos de nós não estejamos nos dando conta de que momento interessante, empolgante para as novas tecnologias nós estamos aqui presenciando, e é justamente sobre isso que eu vou falar.
Tá bom? Tá. Bom, o mais bacana desse público aqui é que eu tenho pessoas de 40 anos assim, exatamente igual a mim, mas também tem uma galera mais jovem aí, talvez as pessoas mais jovens não saibam o que eu vou falar aqui agora. Mas biohacking é um termo, ele pode ser bem atual, mas a prática já é muito antiga. Então, por exemplo, quem não se lembra aqui do homem de 6 milhões de dólares? O cara que sofreu um acidente aéreo e o governo americano resolveu reconstruir esse ser humano bionicamente, ou seja, recompôs os membros, um braço, uma perna, um ouvido e por aí vai. Gente, isso na época de 70. Mas vamos lá, vamos sair um pouco da ficção e vamos levar isso para a vida real. O implante coclear é uma prática cirúrgica que já se utiliza, já é um biohacking lá em 70 também. O que é o implante coclear? Você implanta no ser humano um aparelhozinho que potencializa, que melhora, que recupera perdas auditivas. Então, assim, como eu falei anteriormente, biohacking, o nome, a nomenclatura pode ser nova ou é coisa do futuro, mas de verdade já existe há um bom tempo, tá? Eu tenho esse gráfico para falar sobre a era transmediática e esse gráfico ele é muito interessante. Ele diz o seguinte, o número de anos que levou para cada produto ganhar 50 milhões de usuários. Eu não vou ler todos não, porque isso está disponível na internet, mas eu vou dizer o seguinte, as companhias aéreas levaram 68 anos para ter 50 milhões de usuários. A indústria automotiva levou 62 anos para ter 50 milhões de usuários. Vamos agora para o nosso tempo, vamos para o Facebook. O Facebook levou 3 anos para ter 50 milhões de usuários. Agora, pasmem, o jogo Pokémon GO levou 19 dias. 19 dias para ter 50 milhões de usuários. Ou seja, estamos ou não estamos vivendo um momento marco disruptivo, um marco que muda tudo. Vamos pensar em mudanças? Vamos pensar no Napster em 2000, quebrou a indústria fonográfica. Antigamente, você, para gravar um disco, para gravar os artistas, então, para gravar uma música, dependiam de uma estrutura grande, gigante, morosa, que despendia de muito recurso para a gravação, e o Napster chegou e acabou com tudo isso. Penso eu, quero crer, que o Pokémon GO também trouxe uma mensagem muito interessante para a gente. Nós não dependemos mais de grandes indústrias do entretenimento. Eu não dependo mais da Sony, não dependo mais dos grandes estúdios de Hollywood para fazer entretenimento. Eu posso ter entretenimento dentro da minha casa, sendo desenvolvido pelo meu computador pessoal. E é nisso que eu aposto. E aposto tanto que estou trazendo conteúdos em realidade aumentada para a realidade de livros médicos e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas vamos pensar assim, quão disruptivos estamos sendo e quão rápidos estamos mudando essa perspectiva da tecnologia inserida no nosso dia a dia. Falando aqui de realidade aumentada, nós temos a doutora Nadine falando quão vai ser diferente, ou melhor, já é diferente a maneira de se fazer cirurgia através de realidade aumentada. Você imagine que ao mesmo tempo que eu tenho um médico, um medalhão, fazendo uma cirurgia nos Estados Unidos, eu posso estar tendo uma representação gráfica desse paciente, através de um gráfico digital 3D, e a pessoa pode estar operando à distância, pode estar vendo o que está sendo feito, as incisões, os cortes, você pode estar, teoricamente, interagindo com uma cirurgia. Gente, isso não é futuro, isso já é presente, tá? Realidade virtual, o Rodrigo é o cara que eu mais utilizo como exemplo aqui. Essa tecnologia que o Rodrigo mostrou de levar a realidade virtual, ou seja, colocar uma criança que supostamente teria medo de agulha, mas você fazer uma imersão nessa criança num ambiente 100% digital, contextualizar e dizer assim, olha, você não vai mais sentir dor porque você não vai sequer saber que é uma agulha, ela está inserida num contexto e ela vai tomar a picadinha dela lá e vai estar pensando que está num conto de fadas ou num castelo ou numa situação totalmente diferente do mundo real. Isso é uma maneira de você biohackear a sua mente, biohackear o seu cérebro, para que você não sinta aquela dor, para que você mude o estímulo, o sentimento, tá? Esse é um dos casos mais interessantes que eu acho. Realidade virtual e aumentada, ok. Realidade aumentada, eu tenho aqui um exemplo para vocês, depois se vocês quiserem vir aqui dar uma olhada. A realidade virtual, o Rodrigo muito bem exemplificou, mas vamos falar agora da realidade mista. O que é isso? É um óculos que você não sai do seu ambiente físico, mas você também insere gráficos em cima do seu ambiente físico. Nesse caso aí, um paciente, ele está sendo operado. E o detalhe, FDA significa Food Drugs Administration. Esse órgão nos Estados Unidos acaba de aprovar a primeira utilização de uma cirurgia
através de realidade mista, ou seja, o cara colocou um óculos, enxerga o órgão, o sistema nervoso do paciente e faz as incisões, faz tudo que tem que ser feito visualizando elementos digitais 3D por cima de um ser humano, por cima de um ambiente físico. Então, é bem interessante isso. Gente, imagens 360, nós temos aqui o Maurício Cunha, vem desenvolvendo um trabalho excelente com imagens 360, voltado para diversos ambientes, mas assim, trazendo isso para um ambiente health, para um ambiente médico. Imagina a possibilidade de você ver de forma panorâmica, né, um órgão, um ser humano por dentro e por aí vai. Eu vou deixar que ele vai tocar essa parte dele aí. E o que é XR, gente? Então, assim, as pessoas confundem muito essa sigla, né? AR, Augmented Reality. VR, Virtual Reality. MR, Mixed Reality, realidade mista, né? E XR, o que é XR? XR é a reunião de todas essas tecnologias. Então, para eu não ter que ficar dizendo, olha, eu trabalho com AR, o Rodrigo trabalha com VR, já o Maurício com imagem 360. Todos nós somos profissionais de XR, Extended Reality, ou melhor, realidade estendida. Aquela realidade em que a gente acessa informações através de tecnologia, tá? Gente, tudo que eu falei até agora dessas realidades XR, isso não é de fato futuro, isso já é presente. A maioria de vocês aqui já deve ter ido para balada, para uma discoteca, para uma boate. Eu sou quarentão, falo discoteca. Para vocês é balada, é outros nomes aí que eu já não sei mais o que é, tá bom? Mas vamos lá. Aquelas noites, elas pareciam intermináveis. Você entrava numa boate e você tinha horas de festa pela frente. Agora, vocês já imaginaram, algum de vocês aqui já passou pela experiência de você estar ali dançando e tal, e de repente a música acaba e a luz acende. Acendeu a luz, acabou a festa. Já passaram por isso? Pois é exatamente esse momento da tecnologia que nós estamos vivendo. Para quem está achando que tudo que eu estou falando ainda é algo que está por vir, está enganado. Nós estamos vivendo um momento de que isso já é uma realidade e cabe a nós produzir conteúdo e utilizar dessa tecnologia com criatividade. Essa é a grande pegada. O que a gente pode chamar de tecnologia de futuro é o que é um conceito muito abrangente também, que eu não vou me arriscar aqui, que é o de ser humano 2.0, que é exatamente isso, de você colocar lentes de contato que venham a medir seus batimentos cardíacos e vai mandar informações para um servidor, e esse servidor já vai te encaminhar para o médico correto, ou até mesmo o chip, que o Rodrigo já falou. Isso sim é um conceito futuro. Até então, a era transmediática e o XR, Extended Reality, eu entendo como presente, e um presente para que a gente possa aproveitar e desenvolver conteúdo de qualidade dentro dessa linha. Bom, aqui eu encerro a minha fala agora, presencialmente, agradecendo aqui a professora Milene por esse desafio que biohackeou todas as nossas mentes, porque para chegar até aqui e falar desse tema, a gente teve que mudar a forma de pensar. Professor Adriano, por favor. Por enquanto, só para passar a palavra para o Maurício. Boa tarde, pessoal. Enquanto eles estão colocando ali a apresentação, eu vou aproveitar e me apresentar. Eu sou o professor Maurício Cunha, né? Trabalho com vídeo há mais de 20 anos, mas eu sou professor aqui da Rui Barbosa, da FTC, e inclusive encontrei alguns alunos, ex-alunos aqui. E no mercado eu me apresento como um produtor de conteúdo, a Tribo 3D, que vem fazendo um trabalho que vocês vão conhecer, que é um trabalho pioneiro. Eu criei há uns 2 anos atrás, eu me deparei com o óculos 360 e com as câmeras 360, e isso para mim foi um encontro fantástico. E como eu sou professor de audiovisual, aí eu orientando alunos a fazer audiovisual, então eu me deparei com uma situação muito interessante que eu vou relatar para vocês antes de começar a mostrar o trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, a Tribo 3D é uma produtora que eu trabalhava com o mercado baiano, trabalhando com 3D, e vi esse movimento da transmídia, né, de produção de conteúdo, e vi o esvaziamento do mercado publicitário, televisivo, algo que eu trabalhava, e, enfim. E comecei a pensar em criar conteúdos, e dentro da faculdade eu via os meus alunos, e orientava meus alunos a criar conteúdo, e pensei, como é que eu posso criar um conteúdo também para poder interagir com essas ferramentas que estavam surgindo, até porque, como professor de audiovisual, eu
acho que me sinto na obrigação de estar o tempo todo ligado à tecnologia. Então, eu aí peguei o óculos e, em cima de uma fala em um documentário de um aluno que estava fazendo um documentário sobre acessibilidade, etc., eu aí criei esse projeto. E aí, hoje, eu chamei essa palestra aqui, né, essa fala aqui de Biohackeando as Gaivotas de Itapuã, porque esse meu projeto ele começou com uma ideia de dar acessibilidade a essa pessoa do vídeo, porque ela falava assim, pô, acho um absurdo, eu estou aqui na minha cidade e não consigo ir lá no Farol da Barra, ver aquela vista linda, porque ela é cadeirante. E aí eu falei, pô, eu vou começar a fazer fotografia 360 da cidade, vou começar a postar isso. Eu acho que isso é uma função social, tal, enfim, né? E só que aí eu fui um pouco além, né? Eu, inclusive, tive acesso à câmera 360 e falei assim, não, eu acho que tem que fotografar não só lugares como o Google faz, porque o Google já faz isso e tal, mas eu pesquisei, o Google não fazia em lugares internos. Aí eu comecei a pensar que eu poderia fazer algo a mais, né? Então, eu aí fui pesquisar onde é que poderia colocar essas imagens 360. E só o Facebook, e ainda até hoje só o Facebook tem, eu estou aguardando que o Instagram comece também a permitir as imagens 360 para poder eu passar esse conteúdo, porque eu acho muito interessante, fotografia é uma coisa que eu amo demais, e eu acho muito interessante a fotografia 360 porque ela surpreende muito. Então, eu aí resolvi fazer um experimento, colocar o drone preso com a câmera 360. Vocês estão vendo aí uma foto de um primeiro drone que eu fui atrás, um drone que já estava fora de mercado, o mais barato possível, para poder fazer o teste. Porque meu objetivo não era pilotar drone, meu objetivo era fotografar e fazer o registro a 360. Porque me encantou muito o contato com 360. Então, eu aí comecei a fazer os primeiros experimentos, né? Aí vocês estão vendo aí uma foto isso em 2016 ainda. Aos pouquinhos eu fui vendo que eu queria fazer vídeo também, e eu vi que aquilo que não ia dar muito certo, porque as imagens, eu até trouxe uma imagem para vocês verem aí, eram terríveis. O drone balançava, a câmera balançava, e eu já passava todo domingo ali no CAB, levava o drone, podava uma câmera, inventava uma traquitana, para ver como é que eu ia conseguir, porque eu ficava com medo da câmera cair, inclusive eu arrebentei uma câmera. Então, para a gente fazer um projeto criativo, a gente tem que investir, né? Então, eu perdi uma câmera, teve um acidente, ela caiu e arrebentou. Então, assim, foi bem difícil no início, mas aí, em 2017, fevereiro, eu já estava com um arquivo de fotos, e aí criei um @vrcultura, que se a gente botar lá Salvador 360 vídeos, inclusive o nome vocês estão vendo aí, vídeos, a minha intenção não é fazer foto, eu queria fazer vídeo mesmo, queria me sentir como um pássaro. Esse era o desafio. Por isso que eu, inclusive, acho que isso é biohackear. Eu considero que, de certa maneira, quando eu me coloco no lugar, né, quando eu coloco uma pessoa que não tem capacidade de acessar um lugar, eu acho que, de certa forma, eu estou dando uma capacidade da mente dela estar naquele lugar, poder voar, né, é um desejo. Então, acho que pilotar drone me levou de certa forma, inconsciente, a querer fazer outras pessoas verem, estarem na pele de quem deve poder voar, como uma gaivota e tal. Então, esse VR Cultura, no início era foto mais no chão, e aí, de vez em quando, apareciam alguns comentários. Esse comentário aí eu não vou ler todo, mas é de um professor de história que mexe com tecnologias, e aí elogiou o Facebook, dizendo que aguardava novas fotos, porque aquilo estava ajudando bastante os alunos dele, que ele usava muito aquilo. E aí eu comecei a ver a dimensão do que eu tinha criado, né? Eu comecei a ver que estava fazendo uma coisa legal, e continuei, né? E aí investi mais um pouco, comprei um drone melhor, e aí falei, pô, esse drone aqui agora eu vou em outros lugares, né? Porque aquele primeiro drone só afastava 300 metros, esse drone aí afasta 7 quilômetros, né? Aí eu falei, agora eu vou ali no Farol da Barra, eu vou fazer todas as coisas que eu queria. Inclusive, eu recentemente postei uma foto do Farol da Barra, justamente, e eu nunca subi na torre, eu sou baiano, sou aqui, nunca fui lá na torre. Ela tem 22 metros, mas o drone foi lá e fez a foto, e quem quiser, vai lá. Eu acho que a maioria aqui de vocês, né, também deve ser baiano, e nunca deve ter subido lá no Farol da Barra, mas através do projeto, eu acho que vocês vão ter a sensação de ver, né, em cima da torre ali do farol. É muito lindo, e eu tenho
saído pela cidade, tenho feito muitas fotos, e eu acho muito bacana. Inclusive, eu trouxe ali, para vocês terem ali um pouco da sensação, vamos ver se vai rodar, do que é o vídeo 360. Eu não publiquei muitos vídeos 360, mas esse aqui, como é que ele rode? Então, eu interajo. Você já abriu um segundo aqui, peraí. Aí tá rodando. Abriu um segundo, eu vou fechar o primeiro. Então, gente, eu fiquei maravilhado quando eu pude. Tá com problema na internet, mas depois é bom que vocês acessam, dá mais uns views lá e, enfim, curtem mais, mas assim, fiquei muito espantado quando eu consegui fazer isso e acho que só quando carrega aqui, mas enfim, acho que já deu para vocês entenderem aí, é só um pedacinho, ó. Então eu fiquei muito encantado, ainda me encanto com isso, porque eu queria muito fazer isso e fiz. Então, a visão da gaivota que voa ali no farol de Itapuã é uma coisa muito poética, mas depois vocês curtem lá, e com óculos é mais interessante ainda, obviamente, né? Então eu consegui criar esse projeto, ele é pioneiro, vamos dizer assim, né? Pioneiro porque não tem ninguém em Salvador fazendo, e talvez assim no Brasil tem uns caras que fazem, mas aqui em Salvador registrando com a proposta turística. E aí eu fui para o Instagram também, comecei a criar os mini mundos, uma foto muito muito legal que foi repostada várias vezes. E aí eu também tenho outras ideias e outros projetos com o 360, e tenho feito também os mini mundos em vídeo agora, tenho feito eles também, tenho promovido eles, e eu acho que é a nossa cultura, é a nossa terra, e envolvendo com tecnologia. Então, tem esse do Farol da Barra, que eu fiz recentemente. Eu tenho é um desafio fazer esses vídeos, porque ele tem um workflow, quem trabalha com audiovisual aqui sabe que ele tem um workflow muito complexo. Eu até vou rapidamente mostrar para vocês aqui, que é o seguinte. A imagem 360, gente, a câmera, que eu trouxe um aqui para vocês verem, todo mundo conhece, não é nada demais, né? Ela tem um lado aqui, ela tem duas lentes, ela registra para um lado e para o outro, são duas bolinhas, são duas imagens, e depois a gente tem o desafio de juntar, e aí é muito processamento, principalmente quando é vídeo, elas são unidas, e para meu espanto, que eu fui descobrindo um monte de coisa, quando elas se uniram, elas ficavam ondulando, elas ficavam vibrando, eram horríveis. Então, mais uma coisa que eu tinha, mais um desafio, como é que eu faço para o drone trazer a imagem mais estabilizada possível? Então, eu me deparei com isso e com a dificuldade, por isso que eu só publiquei o do DIC até agora, tem o Farol da Barra para publicar. Eu tenho melhorado e vou publicar mais vídeos 360. Mas as fotos me espantaram muito também, o como elas são divertidas. E assim, eu fundei como Salvador 360 Vídeos, mas tem muito mais fotos, e a ideia, na verdade, é ter a sensação, é sentir o corpo numa posição que não estaria, né, normalmente. Então, aí, por exemplo, vocês estão vendo aí o quanto é difícil, porque para estabilizar as imagens, aí vocês estão vendo a imagem aí ele balança bastante, voando sobre o farol. Ela tem uma vibração que quebraria a questão da imersão. Então, essa dificuldade que eu enfrento com esse projeto. Então, em dias que não tem vento, é mais fácil, obviamente, mas aí ele vibra bastante, e isso quebra a imersão. O de Itapuã, eu estabilizei, esse aí não está estabilizado, mas também é um processo muito grande estabilizar o vídeo. Aqui o de Itapuã, estabilizado novamente. Vocês estão vendo aí a imagem totalmente flat, né? Chapada ela aí em 2D, mas percebam aí que ela já não vibra, tá? Tanto quanto. Então, esse é um processo muito difícil. Então, é isso. Eu estou lá no Salvador, 360 Vídeos. Eu estou com o @VRCultura no Facebook. Meu e-mail aí, meu telefone, contato. Então, obrigado. Bom,
um pouco rápido aqui. Eu fui convidado para fazer uma mediação e, diante disso, eu vou fazer algumas problematizações. Vou trabalhar um pouco na via do contrário, só para provocar uma discussão. Eu sou professor de cinema da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira, e tenho pesquisado há algum tempo produção de conteúdo utilizando novas tecnologias. Basicamente, minha linha de pesquisa mais recente tem sido a utilização de tecnologia de produção de imagens em games para geração de conteúdo audiovisual, de filmes, né? Ou seja, não é fazer o game para alguém brincar com o game, mas é, utilizando um ambiente gamificado e personagens ali dentro, extrair, capturar a tela e isso ser uma forma de produzir imagens computacionais de forma rápida, porque os games trabalham com a produção de imagem em tempo real, enquanto que o render tradicional, a forma de produzir 3D tradicional, pode demorar horas para produzir um único quadro, e para produzir um segundo a gente precisa de 24 quadros. Esse é um campo que também interessa para a produção de imagens, para conteúdos interativos em realidade virtual e para a realidade aumentada. Então, esse campo, para mim, particularmente, se torna mais amplo, porque hoje, com o 3D, com as tecnologias de game, ficou muito fácil produzir vários conteúdos ao mesmo tempo, o que torna o trabalho transmediático quase que natural no nosso campo, né? Hoje você faz um personagem, você pode, a partir desse personagem, contar uma história, você pode fazer um game com o mesmo ambiente, você pode fazer um conteúdo interativo em VR. Então, a produção de conteúdo em 3D virou transmediática, isso me interessa bastante para pesquisar. Basicamente, o meu campo de pesquisa tem a ver com a expressão disso, ou seja, a utilização disso para contar histórias ou para criar experiências artísticas, mais do que produtos comerciais, apesar de que, eventualmente, isso surge como um desafio e isso termina fazendo. E, particularmente, me interessa muito também por esse lado de academia, que me dá um certo conforto de não precisar estar o tempo todo indo ao mercado para... A academia me permite ser pesquisador e me colocar algumas questões para além da questão do mercado. Eu acho que é interessante também para a gente pesquisar alguns aspectos. Todo surgimento de um novo meio expressivo, ele joga para a gente alguns desafios, né? Um desafio da novidade e da curiosidade, que faz com que boa parte de vocês já tenham experimentado óculos de realidade virtual, e o desafio da construção de uma competência, de uma linguagem e de produtos realmente interessantes para serem vistos. Isso aconteceu lá atrás com o próprio cinema, né? No início do século XX, na virada do século XIX para o século XX, o cinema era uma brincadeira, ninguém sabia exatamente o que fazer. Ia na frente de uma fábrica e ficava filmando as pessoas saindo da fábrica. Filmava um trem vindo em direção, e isso assustava as pessoas. Então, é muito parecido com as experiências de realidade virtual hoje. E eu imagino que talvez algumas pessoas lá atrás também foram no cinema recomendado, pô, você tem que ver isso, e saíram decepcionadas, né? Como eu imagino que boa parte aqui que tenha visto alguma experiência em realidade virtual saiu decepcionada da experiência, ou porque a resolução era ruim, ou porque o produto não era tão bom. Eu já tive uma experiência muito interessante de ir para museu e sentar para experimentar um óculos de realidade virtual, e o cara recomendar, rapaz, você tem que ver isso, porque a plateia aqui adora. Botei o óculos, vi, era absolutamente ruim o negócio, era sem graça, desinteressante e tal. Então, eu acho que há um horizonte interessante para a gente e para nós todos aqui, que é um desafio, que é tecnológico, que é produzir, entender a técnica, entender a estabilização do vídeo, entender como capturar essa imagem. E, por outro lado, entender como produzir experiências relevantes com isso, né? E eu acho que esse é algo que cruza essa mesa. Todos aqui estão num horizonte de pesquisa e de produção de conteúdos que estão buscando uma relevância em suas áreas, né?
seja o que já foi apresentado com a questão da vacina, com uma forma de desensibilizar o medo, a questão dos livros médicos com realidade aumentada, ou a própria questão de uma experiência talvez mais ligada ao campo da expressão artística aqui com o vídeo, né? Então, acho que esse seria um primeiro ponto de tensionamento das discussões, que é como cada um aqui dialoga entre a experiência técnica de produzir para um novo meio e uma experiência expressiva, qualitativa, de tensionar e de tentar produzir um produto de fato relevante na sua área. E eu não estou questionando, evidentemente, a relevância, acho que eles já são relevantes, é só entender como foi esse processo, cada um. Outra dimensão, que eu não vou entrar nesse problema, mas só provocar também, eu acho que é interessante, nessa dimensão do biohacking, que a gente tenha uma outra dimensão que não seja apenas do otimismo, de que esse futuro é muito massa, né? Acho que nós todos temos uma experiência de que a tecnologia, não apenas agora, mas em todos os momentos da história da humanidade, ela não necessariamente é sempre boa, né? Nada é bom ou ruim. Coisas ruins advirão disso, né? Então, assim, só para provocar, mas colocar um chip embaixo da pele e isso facilitar uma série de coisas é muito legal. Mas ser chipado e ser controlado por certas empresas não é muito interessante. Mas também, mesmo se a gente não colocar um chip, a gente já é chipado, porque o seu cartão de crédito tem um chip e toda compra que você faz é documentada e as ofertas que você recebe no seu e-mail, a oferta que aparece para você no Facebook é diferente do que aparece no meu Facebook, porque nós todos já somos hackeados pelo capitalismo moderno. Então, também é para trazer um outro ponto de contraponto, que de um lado, que me interessa, porque esse também é meu ponto de vista, as novas tecnologias me estimulam a pensar, me estimulam a produzir, me estimulam a pesquisar, mas também me estimulam a desconfiar, né? A ter um certo pé atrás em relação a perigos. E aí talvez seja o que a gente poderia chamar a dimensão ética que toda tecnologia traz para a gente. Então, é um prazer estar aqui. Eu coloco essas questões para provocar, e eu acho que a gente vai ter um tempinho para algumas perguntas também da plateia. Não sei se é o caso de já abrir para perguntas, né? Já fica no horizonte dessa provocação e já abro para algumas perguntas aí. Eu queria perguntar quanto tempo ainda falta. Perguntas? Alguém levanta a mão? Quem quiser levar o microfone, só precisava ligar esse daqui. Alguém, gente? Não? Se o público não tiver perguntas, eu acho que nós podemos perguntar entre nós mesmos, né? Ó, quem fizer pergunta vai ganhar a revista com óculos de realidade virtual. Aí você tá. Eu vou fazer a pergunta, então. Vou fazer a pergunta. Primeira pergunta, segunda e a terceira, hein, gente? Só tem 3. Ó, surgiu aqui uma pergunta aqui. Boa tarde. Meu nome é Lorena e eu acho que uma das ideias desse festival é pensar o futuro, né? As tendências e tal. E quando eu vim para essa palestra, eu achei que a gente ia falar de futuro e acabou que a gente falou de presente, de coisas que já estão acontecendo. E aí eu queria saber mais do futuro, assim, o que é que o futuro nos reserva e, principalmente, a maioria dos profissionais aqui são profissionais de mídia. O que é que pode ser feito do ponto de vista da mídia mesmo, né? Tanto do jornalismo quanto da publicidade. O que é que nós, profissionais, podemos aprender a utilizar essa tecnologia no nosso trabalho também como tendência do futuro? Tem algum direcionamento para alguém responder? Todos vocês. Eu gostaria de responder de uma maneira... A sua pergunta é muito interessante, mas mais interessante ainda é a maneira como você enxerga o futuro. Eu acho que o futuro não existe. Se você quiser pensar o futuro, ajude a criá-lo. Então, isso veio em 2016, quando todo o mercado, de um modo geral, foi surpreendido com uma adesão global, um boom,
uma coisa jamais vista, que foi o Pokémon GO. O Pokémon GO ele chegou para dizer para a gente, olha, as tecnologias estão acessíveis para que vocês utilizem com criatividade. Mas por que acessíveis? Porque a realidade aumentada, gente, sinceramente, já tem muito tempo sendo utilizado pelos gigantes da indústria, a indústria automotiva, diversas indústrias já vêm utilizando a realidade aumentada. Mas o que o Pokémon GO disse para a gente foi, você não depende mais da indústria, você pode criar experiências, criar produtos, criar situações em realidade aumentada com o seu computador caseiro, com a sua situação. O que eu venho trazendo, uma coisa que tem sido muito interessante, aí vamos falar em futuro. Para muita gente, para a maioria de vocês aqui, plateia, realidade aumentada pode representar um futuro, mas é apenas uma utilização inteligente que vocês podem criar. Então, melhor do que prever o futuro é criá-lo. O que eu estou fazendo com relação a livros médicos, eu tenho rodado esse Brasil e às vezes até exterior. Eu estive recentemente na Feira do Livro em Frankfurt. E na Feira do Livro em Frankfurt, eu fui tido como novidade, como inovador, pelo simples fato de eu estar colocando a possibilidade de você, ao invés de ler, poder assistir um procedimento cirúrgico nas páginas impressas de um livro. Então, veja bem, o Pokémon GO veio para entretenimento, para o jogo, mas a utilização acadêmica, a utilização de um conteúdo científico com a tecnologia que já existe, torna o nosso futuro inovador e empolgante. Concordando com o professor Adriano, existem questões que são boas, questões que são ruins. Eu encaro que projetos que utilizem criatividade para promover educação, para promover treinamento, para promover grandeza, em termos de conteúdo, são extremamente positivos e vão fazer parte, ou melhor, já fazem parte, do futuro que nós queremos criar. Eu vou complementar um pouquinho aqui. Você falou que você é jornalista, né? Recentemente eu li, agora esqueci o nome exatamente da repórter, mas nos Estados Unidos ela fez uma experiência de uma reportagem usando uma imagem 360 e, pela experiência dela, ela conseguiu, a narrativa emocionou muito mais os espectadores do que um 2D convencional. Agora, realmente esqueci a fonte, mas muita informação que eu consumo todos os dias, mas isso eu achei muito interessante. E já se tem experiências de cinema com 360, e existe uma coisa chamada volumetria audiovisual, que o professor Vicente Gocciola, se você pesquisar depois, ele fala. E no filme Blade Runner 2049, acho que quem assistiu, acho que pode perceber qual é a tendência aí. Aí, Rodrigo, pode complementar mais alguma coisa. Obrigado. Duas observações que eu gostaria de fazer, uma complementando em relação ao pessimismo ou otimismo da tecnologia, e a outra, que a Renata até colocou agora para mim, que é o nosso comportamento, né, em relação à tecnologia. Às vezes, quando a gente fala de ser ruim a tecnologia, a gente está se referindo ao uso dela, né, e o não acesso dela. A tecnologia, se a gente descontextualizar ela, ela sempre é boa, né? Inventar as coisas. O que é ruim é usar, né, uma bomba para destruir uma cidade, né? Ou uma tecnologia que invente a cura do câncer, por exemplo. E isso pode não ser bom pelo ponto de vista de ser inacessível a quem precisa, né? Inventa um óculos que você passa a enxergar, mas custa $1 milhão, né? É bom ou não isso, né? Então, esse pessimismo em relação à invenção das coisas novas ao uso, que pode ser o uso para o mal, e também a inacessibilidade, né? O Mark Zuckerberg, o Google, eles ficam prometendo de termos internet para todos no mundo, né? Na África, com balões. Mas eu não acredito que nós teremos um dia internet para todos, né? Nem luz no Brasil a gente tem para todos, 6 milhões de residências não tem a energia elétrica, né? Pedi para tocar um vídeo, enquanto a gente vai para as próximas duas perguntas, não vai desvirtualizar, mas estamos na era transmídia, né? Mostra, né? Até pedi para baixar um pouquinho o sonzinho, o que você perguntou do futuro. Esse vídeo é de 2012, e ele mostra todo o biohacking de um organismo, né? De um ser humano. Desde o uso da realidade virtual, realidade aumentada, chip, as comidas, né? Biohack também é você
tomar medicamentos para viver melhor, mais forte, né? Na internet tem vídeos no YouTube que te ensinam a hackear teu corpo, né? Do it yourself. E esse vídeo, vocês podem procurar no YouTube depois, se chama Site 2012. É uma ficção que é o nosso presente hoje em algumas áreas. E o futuro de tudo que está por vir. E esse vídeo encerra com essa colocação, essa reflexão que a gente colocou aqui em relação ao pessimismo, ao negativismo da tecnologia, né? Até quando acabar o vídeo a gente solta o que você concluiu do vídeo, né? Um novo tipo de crime do futuro, né? Que vai acontecer no vídeo. Mas é tudo virtual, né? Não existe nada na casa dele, nas paredes, né? Não tem televisão, não tem nada. Tá tudo na lente de contato dele, né? E enquanto vocês vão assistindo, a gente vai tentar, né? Vamos ser transmediático. Ouvir a segunda pergunta e a terceira, porque esse vídeo tem 10 minutos e a gente tem 15 de painel, então vamos passar. Não, tem o microfone aqui. Boa tarde a todos, né? Eu também já fui professor de universidade, sei as dificuldades. Inclusive, a gente sempre vê que na universidade sempre vai depois, né, do que está acontecendo no mercado. Ela fica, às vezes, um pouco alienada do que está acontecendo. Tanto que eu vi até estudante de publicidade falar assim que para que está estudando se depois vai formar, não vai saber nada. Então ela fica um pouco desencontrada. E a pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma reflexão, é que a gente vê tudo novo, né? Surgindo, tecnologia, fala de mídia também, redes sociais. Aí, numa nova corrida ao ouro, a gente vê um exemplo de aquelas compras coletivas, que você tinha peixe urbano, né? Tem peixe urbano, uma área de oferta, série. E quem ficou foi a Groupon, que começou com cupom, tem mais de um século, né? Acho que tem mais de 100 anos. A Groupon comprou todo mundo e praticamente dominou o mercado. Então, a gente vê aqui todo mundo realmente vai virar mídia, ou no final vão ficar 4, 5 empresas que vão ter toda a tecnologia, né, desenvolvida e vão administrar assim por cima, como o resto fosse umas marionetezinhas acontecendo. Então, existe realmente o mercado acontecendo ou é uma ilusão? Eu vou falar um pouquinho e passar a palavra, aproveitar o gancho, porque lá no Era Transmídia, né, que eu comentei no começo, para quem não sabe o que é o Era Transmídia, é um coletivo de pessoas da economia criativa, né, do audiovisual, games, jornalismo, né, as 15 áreas, até de gastronomia, turismo, né. Aqui em Salvador tem uma galera da Era Transmídia, a Renata Lea, a Milene. Se vocês quiserem criar encontros e conhecerem os estudos, essas pesquisas, né, a gente fez um fórum em 2014, se eu não me engano, e o tema era Transmedia Play, e a gente criou um personagem nesse fórum que chama Capsa Clauson. E o Capsa Clauson, em 2300, ele compra todas as mídias. Jornal, TV, revista, impresso, né? É como se a gente tivesse um Carlos Slim, dono de tudo no mundo, né? A família Murdoch, sei lá, né? Dona de todas as mídias digitais, offline. E aí é muito interessante isso, que a gente passou esses 3 anos e, na época, as mídias, né, os monopólios, as mídias de massa, eram, né, mídias mais tradicionais. Hoje inverteu. E a gente tem o mesmo poder, por exemplo, do Mark Zuckerberg. Hoje o Mark ele é dono do mundo de mídia. WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Então, ele pode se tornar um cara desse se ele for muito rico e comprar todas as emissoras de televisão, todos os jornais impressos, né? Então, que talvez seja hipotético isso, né? Um pensamento. Dificilmente isso vai acontecer porque os países defendem por legislação, né? Por exemplo, a China, a Rússia, são outras redes sociais. Então, eu acho que nós seremos cada um uma mídia, é normal, como nas redes sociais hoje todo mundo que está numa rede social tem voz, não é todo mundo que tem voz, é só quem está na rede social. E conforme a sua rede, o seu relacionamento, você amplia essa sua voz. A minha opinião é que não vai acontecer isso. Nós vamos sempre combater os capsa clausons, né? O mundo vai fazer isso, né? Eu acho, né? Você falou se existe mercado. Eu vou dizer, a sua capacidade de reinvenção e criatividade vai determinar o mercado. Aquela coisa, o futuro ele não existe, você vai criar. Então, eu vou trazer isso para a minha experiência, tá? Eu sou um produtor de conteúdo dos moldes tradicionais, tenho uma produtora de vídeo, trabalho para o mercado imobiliário, trabalho para o mercado corporativo de uma maneira geral, tá?
E, devido ao cenário político, de economia e tal, senti a necessidade de me reinventar. Passei a atuar no cenário médico, passei a atuar na área médica de gravação de cirurgias, só que não de uma maneira tradicional, porque as pessoas talvez não quisessem mais gravar uma cirurgia, talvez fosse chato você ver ali as incisões e o procedimento cirúrgico de um filme tradicional. Então, o que foi que eu fiz? Eu gravei com a minha equipe tradicional, equipamento tradicional, a cirurgia, editei, fragmentei todo esse vídeo, coloquei esses pequenos passos cirúrgicos em capítulos de livro, encapsulei isso num aplicativo e estou disponibilizando o mesmo produto audiovisual que eu disponibilizava lá atrás, de uma maneira diferente, com uma roupa diferente. Então, eu criei um mercado. Eu estou na produção do meu terceiro livro, trabalho hoje para um hospital que tem 128 médicos. Se desses 128, 20 resolverem escrever livros, eu tenho 20 projetos pela frente. Então, eu posso dizer que assim, a minha experiência prática foi fazer filme, eu sei fazer com o pé nas costas, porque eu tenho 20 anos fazendo filme. Mas fazer filme e dar uma roupa diferente para esse filme é o grande desafio, e é aí que se cria o mercado. Eu vou complementar também um pouco. Agora você vai ter que ter um saco grande, porque, meu amigo, você ficar 2 anos levantando o drone, vem com a imagem, desce, estabiliza. Ou seja, para você criar um conteúdo novo ou enfrentar uma tecnologia nova, você tem que ser seu mecenas. Você tem que bancar, você tem que estudar, você tem que correr atrás. Então, eu sou da mesma... Nós somos colegas de faculdade. Então, a gente é da mesma vibe. Então, a gente está inventando, correndo atrás de coisas novas para poder tentar criar mercado. Porque a gente está em Salvador, pô. A gente não tem que se iludir. A gente sabe o que é Salvador. A gente tem uma oportunidade até melhor agora, porque a gente está criando conteúdo. A gente tem liberdade para criar o conteúdo. O que a gente quiser, alguém em algum momento vai ver, alguém vai entender que a gente tem adesão, e aí vai oferecer para a gente uma oportunidade de fazer também um trabalho. Então, o Projeto 360 não me dá dinheiro, mas alguém me contratou já para fazer passeio virtual 360. Então, ali é uma forma de ganhar dinheiro, vamos dizer assim. É um cartão de visita. E tem um grupo que chama XRBR, que o Era Transmídia faz parte, que tem gente em Salvador conectado. É um grupo que está construindo o mercado de XR no Brasil e também conectado com o Canadá, com outros países, em relação a mostrar que defender editais do audiovisual que incluem o XR, mas também mostrar as empresas, os profissionais, o mercado de trabalho, os desenvolvedores de games, né? Então, vale a pena buscar a XRBR também, tá? Em relação ao mercado. Tem a terceira pergunta? Tem uma moça ali pedindo ali a palavra ali, ó. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Elaine Passos. Eu sou estudante de psicologia, então, para mim, foi... eu trabalho com outras questões também, e a minha pergunta, na verdade, é assim, estamos falando de tecnologia, de inovação, de nova roupagem, de comunicação. Então, assim, me despertou bastante. Eu não conhecia essa área de realidade virtual para tratamentos traumáticos, e na área de psicologia é algo bastante necessário. A gente tem outras formas, mas a tecnologia vem hoje como um ponto muito importante e de evolução. Porém, a gente sabe que, por exemplo, uma criança que vai fazer uma coleta de sangue, e se o pai e a mãe tiver um poder aquisitivo bacana, o filho vai querer essa tecnologia em casa. Mas e aí os pontos negativos dessa tecnologia? Porque os pontos positivos são excelentes, são muito bons. Mas o que tem de malefício, o que tem de uso contínuo, que não pode acontecer ou que pode acontecer? Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Tá. A gente tem a placa de 5 minutos, eu vou responder em 1 minutinho, depois eu posso conversar com você mais detalhes, tá bom? A minha experiência em 1 ano e meio com a realidade virtual na vacina, os pontos negativos a falta de limpeza. Quando você troca o óculos de uma pessoa, de uma criança para outra criança, você pode transmitir conjuntivite, você pode transmitir herpes na face, você pode ter esses problemas, se você não higienizar o equipamento, o óculos com máscara. Isso pode acontecer com qualquer um. Se a exposição for alta. Então, os riscos maiores são, por exemplo, para os funcionários, se eles ficam toda hora tendo contato com óculos, os pacientes eles vão ter um ponto de contato do paciente anterior para o próximo, né? Em relação à exposição, à imagem, à criança utilizar o vídeo, a Samsung, o Facebook, eles recomendam acima de 13 anos o uso da realidade virtual, e recentemente a Samsung mudou para 16 anos. Né? Ou seja, isso é uma grande
não existe isso, né? Crianças com 10 anos estão usando realidade virtual para brincar em casa, né? Mas, por que essa recomendação? É para se isentar de algum eventual problema. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer é a criança ter uma epilepsia ali, né? Acho que é isso que fala, né? Assim que se fala, né? Tem um ataque epilético, né? A pessoa pode cair, pode bater a cabeça, né? Porque você pode ter vertigem, sofrer de labirintite, pode vomitar, né? Então, esses são os problemas que a gente está estudando e pesquisando. Não tivemos ocorrência nesses 1 ano e meio. A gente sempre tomou cuidado, desde o começo, com limpeza, asepsia. Não se usa álcool gel para limpar o óculos. Se usa desinfetante hospitalar, porque o álcool gel irrita os olhos, ficam vermelhos. Então, quando você passa o álcool gel e põe no rosto, 30% das pessoas têm alergia ao álcool nos olhos, assim, né? Então, o que mais que tem de pontos negativos? Crianças, elas podem utilizar o óculos, ok? Do ponto de vista de saúde, físico. Você pode pôr um óculos numa criança, a mesma coisa você... aquele chaveirinho que a gente olhava Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, lembra que a gente olha, né? Aquela exposição àquele conteúdo. Não vamos ter a radiação, tudo que tem no óculos, né? Uma tela, né? Próximo dos olhos, mas sempre com autorização dos pais. Então, em todos os laboratórios, os pais tem um termo, junto com os exames, né? Que os pais autorizam o uso da realidade virtual naquele momento. A criança vai ficar 2, 3 minutos. Então, crianças de 10, 5, 6, 7 anos. Né? Abaixo de 5 anos, a gente não recomenda e nenhum laboratório também está utilizando, porque o óculos é pesado, é desconfortável. Você tem outras coisas para trabalhar para distrair a criança, como um vibradorzinho de um gelzinho que fica num congelador e a criança depois sente um geladinho e dá a picada, que não é realidade virtual. Então, essas são os malefícios. Eu vou pedir para tocar um vídeo, tem mais 1 minuto, né, o finalzinho. Então, até agora, ele com a realidade virtual, ele se encontrou com a garota, foi para um restaurante, ele hackeou, ele usou um aplicativo chamado Wingman, descobriu o vinho que ela gosta, tudo que ela gostava e levou ela para casa. Só que chegou em casa, ela descobriu que ele usou um aplicativo de encontro, né? Aí ela briga com ele e vai embora da casa dele. E agora ele vai fazer um biohacking mais sofisticado que existe. Ele conseguiu dar um comando, está entrando dentro do sistema dela, e ele vai hackear ela e vai obrigar ela de uma forma virtual, hackeada, para ficar na casa dele. E aí eu vou passar aqui para o Adriano concluir a mesa. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer em nome dos presentes essa oportunidade, e acho que está todo mundo aqui à vontade para continuar esse debate, esse diálogo nos corredores e durante o resto do evento.